Hoje eu vou falar sobre um tema e eu creio que isso é para a gente dar uma parada na nossa vida e a gente refletir, porque a gente entra num ritmo muito grande e sem perceber nós somos envolvidos e controlados por esse excesso de atividades e coisas que nos afligem. Então, o tema hoje é: estamos melhorando ou piorando? Será que você está melhorando, né? Será que você está piorando? Então, essa reflexão vai ajudar você a refletir sobre a sua vida, amém? E eu vou usar como base Neemias capítulo 13. O que está acontecendo aqui? Neemias capítulo 13 é o último capítulo do livro de Neemias. Então Neemias, ele havia levado o povo de volta do exílio. O povo ficou 70 anos de exílio. E mais ou menos o capítulo 13 foi escrito 12 anos depois do exílio. Quais que foram o motivo do exílio? Vocês sabem que o povo judeu foi cativo e levado para a Babilônia. E eles ficaram 70 anos lá. Então, os principais motivos: primeiro, idolatria. O povo adorava ídolos, deuses estrangeiros, né? A injustiça social, havia muita corrupção, exploração dos pobres e falta de justiça. A violação, por incrível que pareça, eles estavam violando o sábado e o ano sabático. Então o povo começou a desrespeitar o sábado e não estavam observando o ano sabático. Então vamos ler Neemias 13, versículo 17 e 18. Diz assim: Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é esse que fazeis profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo esse mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. O que aconteceu 12 anos depois? O último capítulo de Neemias podia acabar lá, né? Celebrando, louvando, adorando a Deus. Mas o que aconteceu? Eles estavam profanando o sábado. Os judeus nobres estavam fazendo comércio no sábado. E além deles fazerem, eles permitiram os estrangeiros também negociar, comerciar no sábado. Então Neemias está bravo, falando: vocês estão profanando o sábado. Vocês não viram que tudo que aconteceu com a gente foi por causa disso? E vocês estão profanando o sábado. Vamos no 23, 26. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Imagina, os caras começaram a casar, os judeus começaram a casar com mulheres estrangeiras, e os filhos nem falavam mais o judaico, estavam falando a língua das mulheres com quem eles casaram. Contendi com eles e os amaldiçoei, espanquei alguns deles e arranquei os cabelos e os conjurei por Deus. Olha só, ele espancou, ele bateu, ele gritou, arrancou os cabelos. Imagina a ira de Neemias, né? E ele disse: não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. E aí ele explica no 26: não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia entre muitas nações não havia rei semelhante a ele,
e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante a isto, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Quer dizer, 12 anos depois, o povo de Israel caiu no mesmo pecado de Salomão. Qual que foi o pecado de Salomão? Olha só, 1 Reis 11:4. No tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era o quê? De todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. O que aconteceu? Deus havia alertado Salomão: não case com mulheres estrangeiras. O que Salomão fez? Ele desobedeceu a Deus. Gente, ele era o cara mais sábio que existiu na face da terra. Talvez na história mundial não existiu um cara tão sábio quanto Salomão. Como é que um cara tão sábio pode fazer uma burrada tão grande como essa? Então, eu quero que você saiba uma coisa: se tratando de pecado, não tem essa coisa de ser sábio, de ser inteligente, de ser rei, de ser pobre, de ser poderoso, de ser famoso ou alguém engorde. Não tem nada disso. O pecado, ele atinge a todos. E Salomão, ele casou-se com mulher estrangeira, ele adorou deuses falsos, como Astarote, Moloque e Quemós. Você sabe que o Moloque era um deus que aqui na região do ventre havia um forno, e eles jogavam seres humanos, principalmente crianças. Você acredita que Salomão criou um altar para Moloque? Ele construiu altares e santuários para esse Deus. Salomão, o homem que escreveu Cantares, que escreveu Eclesiastes. Será que você é melhor que Salomão? Então, pode ser que você começou bem. Você foi um apaixonado por Deus. Você foi uma pessoa que dava tudo por Deus. Mas à medida que as experiências vieram, a sua vida foi passando. Hoje, você está frio, você está apagado, você está revoltado. Muitos aqui estão vindo de outras igrejas, machucados, feridos, e estão até pensando: não quero ter mais nada com Deus, estou cansado. Esse povo que saiu do exílio, 70 anos, eles estavam construindo os muros, reconstruindo os muros e a cidade de Jerusalém. 12 anos depois, eles caíram nos mesmos pecados dos seus pais. Se casaram com estrangeiras, caíram no pecado de Salomão. Pergunto eu: eles melhoraram ou pioraram? Então, no início, eles voltaram bem, mas depois eles pioraram. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer um diagnóstico. Eu não vou dar soluções. Por exemplo, quando o médico vai lá e vai ver se você tem problema no coração, se está com problema de diabetes, então ele vai, esse estudo é para levantar, fazer um diagnóstico, mas eu não vou dar remédio e nem vou dar como resolver o problema. Mas hoje eu quero que você caia na real, você cara a cara diante de Deus, e veja como é que você está, se você está melhorando ou está piorando.
E nós vamos usar 3 fatores aqui. Primeiro, a idade. Segundo, a prosperidade. E terceiro, as experiências duras da vida. Primeiro ponto, o fator idade, né? O que vocês acham? Com a idade, as pessoas melhoram ou pioram? Qual que é a sua lógica? As pessoas vão ficando mais velhas, elas vão melhorando ou vão piorando? Aqui o Eclesiastes 4:13 diz assim: melhor o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato que já não se deixa admoestar. Olha, pela lógica, né? As pessoas, à medida que vão envelhecendo, elas deveriam ser mais maduras, mais sábias, ter mais domínio próprio, serem mais espirituais, mais maduros espiritualmente falando. Não deveriam? Deveriam ser pessoas mais cheias de Deus. Não deveria ser essa a lógica? Mas o que vai acontecendo se não tomar cuidado? À medida que você avança na idade, sabe o que vai acontecer? Você vai ficando mais orgulhoso. Os velhos vão ficando ranzinza. Sabe o que é ranzinza? Mal-humorado, irritadiço, reclamador. Vai ficando ranzinza. Você vai se tornando uma pessoa mais insensível. Quando você era novinho, você era mais sensível. Agora você foi ficando mais insensível, impaciente e espiritualmente frio. Com a idade, sabe o que pode acontecer com vocês? Vocês podem piorar. Olha, Salomão, quando ele era novinho, assumindo o reinado de Israel, seu pai tinha morrido e ele se tornou rei. Olha um trecho da oração dele. Ele disse assim: agora pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo, quer dizer, ele, Salomão, em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Você percebeu aí? Salomão, uma pessoa que reconhece as suas limitações, as suas fraquezas, é uma pessoa humilde e temente a Deus. E aí ele fica velho. O que aconteceu? Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel ao Senhor, como fora de Davi seu pai. Ele ficou velho. Melhorou ou piorou? Piorou. O homem mais sábio, um cara temente a Deus, o sucesso, a riqueza, a prosperidade e a idade levou ele a isso. Recentemente, eu fui no Legendários. E o Legendários, essa aí é a minha família. Normalmente são 12 pessoas. Eles fizeram uma reunião e não estava lá eu e o Rafael. Nós dois não estávamos. Que nós somos aqui em São Paulo, o pessoal tudo de Curitiba. Então, no Legendário, eles dividem em famílias de 12. E ali você passa uma pressão, mas uma pressão física, uma pressão psicológica, uma pressão emocional. Não é fácil. E aí eu encontro gente que está acostumada a correr maratona. O cara corre 42 quilômetros. E eu falar, foi fichinha para você? Fala assim, não, Marçal, é difícil para todo mundo. Quem tem condição física, quem não tem, eles levam cada um no seu nível, seu limite. E aí,
vem uma pergunta, né? Eu estou com 70 anos de idade. Para que, Massal, você vai se enfiar num negócio desse? Para quê? Meu filho falou assim para mim: meu pai gosta. Eu falei: gosto nada. Eu prefiro estar no hotel 5 estrelas do que ir para o meio do mato, né? Você toma banho na água, às vezes você nem toma banho, você come mal, dorme pouco. Então, eu prefiro um hotel 5 estrelas, um restaurantezinho, tal, né? Sushi. Então, o que eu fui fazer lá? Sabe, a vida da gente, ela é feita de desafios. E tem um problema na cabeça da gente. A gente pensa assim, isso faz parte dessa cultura, e eu quero quebrar um paradigma aqui em vocês. O cara com 60, 65 anos, está aposentando, acabou o tempo dele. Agora é uma nova geração, você está ultrapassado, agora é tecnologia, é isso, aquilo. Então, estão pegando a gente, eu estou me colocando, nós que somos velhos, estão querendo enterrar a gente vivo, né? Já acabou, vamos enterrar essa turma aí que agora fica aí, só curtindo, né? E eu quero dizer para vocês, eu fui porque para mim ainda não acabou. Porque eu quero muito mais. E se vocês forem ver o meu testemunho que eu dei logo no final, que eu pensei que eles queriam fazer uma entrevista comigo assim, em particular, você pode dar uma palavrinha assim, tal, eles queriam gravar, mas de repente fui ver, eles passaram direto, né, no YouTube, e eu falo lá, que eu fiz, por quê? Porque eu quero ampliar os meus limites, porque ainda eu quero servir muito a Deus, e que eu decidi que eu vou até o fim da minha vida servir a Deus. Eu não vou me aposentar, eu não quero me aposentar. Às vezes eu fico sentindo que a minha mulher quer que eu fique em casa ali, sossegado, não quero ir, por que você quer vir? Olha, eu vou dizer, eu sou doido mesmo, eu não vou parar, e vou fazer muito mais coisa. Agora veio o neto, agora eu vou chutar o pau da barraca, hein? Agora o neto vai ver o que é ser um velhinho enxuto. Hoje acordei 4 e pouco da manhã, já 40 minutos de musculação e mais 1 quilômetro que eu nadei, e estou aqui. E seremos a geração que... Sabe o que eu vejo? Eu já ouvi, eu acho que o Elvio, hein, Elvio, você quer dar uma geração um pouquinho mais velha, né? Não dessa... Não, você não viu? Os pastores falavam assim, quando chegar a 60, 65 anos, quero aposentar, quero ir morar na praia, quero ter um sítiozinho, cuidar das galinhas, né? Os pastores pensando isso. Aí eles falam assim, não sei se os que você ouviu, falam assim que vai sentar no fundo da igreja, mas não quer cargo nenhum, não quer ter mais função nenhuma. Eles querem agora descansar. Eu fiquei pensando, isso está errado. Final da vida deles, eles não querem ter nada com a obra de Deus. Agora querem ficar sentado e esperar a morte sentado, não fazendo mais nada para Deus. Eu acho que tem alguma coisa errada. As pessoas estão envelhecendo da maneira errada. Vou dar o nome de algumas pessoas aqui, homens de Deus. William Carey, ele foi o pai das missões modernas. Morreu com 72 anos. Todas as pessoas morreram servindo a Deus no campo e vivendo em situações precárias. William Carey foi missionário na Índia por mais de 40 anos. Hudson Taylor, fundador da missão interior da China,
passou mais de 50 anos na China, no interior da China. Na época que ele foi, a China era como se estivesse vivendo no meio de uma favela, uma pobreza geral. Morreu aos 73 anos. Lotte Moon foi uma missionária batista americana na China. Ela evangelizou e cuidou de pobres e necessitados, mesmo em tempos de fome. Morreu com 72 anos. Amy Carmichael ficou muito famosa, missionária na Índia por 55 anos, era uma mulher. Fundou um orfanato, resgatou crianças de práticas abusivas. Morreu trabalhando até os seus últimos dias. O Charles Studd, ele morreu aos 70 anos, trabalhou como um missionário na missão com Hudson Taylor, e depois ele foi para a África e ficou lá no Congo, e mesmo enfrentando problema de saúde, ele serviu até o final da vida dele. Pergunto eu, quem são os seus ídolos espirituais? Eu acho que nós somos uma geração sem ídolos espirituais. Ou os jovens, né, Fernandinho, né, Gabriela Rocha, tal. Mas na minha época, sabe quem eram os meus ídolos? Eram esses homens aqui: Hudson Taylor, Carlos Studd. Um dia eu conto essa experiência, mas esses são homens que trabalharam até morrer. Então, com o avançar da idade, nós temos que nos tornar mais humildes, mais quebrantados, mais comprometidos com Deus, tendo mais paixão por Jesus, tendo mais amor e compaixão pelos pobres, pelos carentes, pelos necessitados. Pergunto eu, com a idade, você está melhorando ou está piorando? Reflita, pensa entre 5 e 10 anos para trás. Como é que você era 10 anos atrás? Será que você não era mais humilde, mais quebrantado, mais comprometido com Deus? Você tinha mais paixão por Jesus? Alguns envelheceram, outros tiveram umas trombadas aí no meio do caminho e estão até meio afastados de Deus. O que a idade, o tempo está fazendo com você? Você está melhorando ou você está piorando? Vamos ver o segundo fator, que é a prosperidade. O que vocês acham? Com a prosperidade profissional, material, as pessoas melhoram ou pioram? O rei Uzias, ele foi um bom rei, mas sabe o que aconteceu? A prosperidade afastou ele de Deus. Segundo a Crônicas 26:4 diz assim: ele, Urias, fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E olha o que aconteceu: o sucesso e a prosperidade, o que fez? Corrompeu o coração de Isaías. Segunda Crônicas 26:15-16. Divulgou-se a sua fama até muito longe, quer dizer, ele ficou famoso, porque maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Mas havendo-se já fortificado, o que aconteceu? Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar o altar do incenso. Uzias prosperou, atingiu uma fama, vamos dizer assim, internacional. O sucesso corrompeu o coração dele. Sabe o que eu acho? Ninguém
está preparado para o sucesso. Eu fico vendo, eu trabalhei muito organizando evento, e eu vou para muitos lugares, eu fico ouvindo pessoas que organizam eventos, falam de ministro de louvor. Você sabe que tem ministro de louvor que exige, por exemplo, se ele chegou lá, o dinheiro tem que estar na conta dele. Se não tiver na conta dele, ele não sobe no palco. Depois ele exige toalha de uma cor tal, que alimento tem que ser assim, assim, hotel tem que ser um hotel 5 estrelas, carro, até tipo de carro ele exige. Não é estranho um servo de Deus que vai abençoar as pessoas fazer essas exigências? Sabe que quando eu vou ministrar, não sou famoso que nem eles, mas eu não exijo nada. Eu não exijo nada, nem oferta eu estabeleço. E eu falo para eles: ó, eu durmo em qualquer lugar aí. Se tiver um quartinho na igreja, eu durmo no colchão ali. Você pode botar no chão, não tem problema para mim não. E a banda também, que viaja comigo, tem que dormir. Tem uns músicos que acho que não gostam de viajar comigo por causa disso, né? Porque o cara está acostumado a ir só em hotel. Eu lembro que eu fui num acampamento de jovens, e os jovens estavam montando negócio, não estavam conseguindo. Aí eu fui lá ajudá-los. Eu não tinha nada a ver com isso, mas fui lá e fui ajudar e consegui, né, montar coisa lá. Aí quando eu fui para o quarto para dormir, a banda, todo mundo já tinha ocupado, não tinha lugar para mim. Aí eu olhei assim e falei: ué, não tem nenhuma cama para mim? E todo mundo ficou olhando assim, né? Mas ninguém ofereceu cama para mim. Todo mundo olhando com aquela cara assustada. Aí o que eu fiz? Eu achei um colchão e botei o colchão no corredor e fiquei dormindo lá. Aí o pastor que organizava, e eu era o preletor, hein, irmãos? Eu era o preletor desse acampamento. O pastor descobriu e falou: gente, vocês não têm vergonha? Pastor Massal dormindo no corredor, vamos arrumar um quarto para ele. E deu aquela bronca lá de púlpito. Bom, enfim, continuei dormindo lá, ninguém fez nada. Eu me senti mal, eu reclamei? Não. Eu não exijo nada, eu vou. Eu já, questão de oferta, sabe? Tem pastor, olha só, porque ele me ouviu dando testemunho que eu não exigia nada. E uma vez ele organizou, um presidente de conselho de pastores organizou um evento, pediu para eu ajudá-lo a trazer o Azaf e o Ademar de Campos. Eu contatei e trouxe eles ali, e fizemos o evento, eu, o Ademar e o Azaf. E aí acabou o evento, o pastor veio para mim e falou assim: pastor Massal, olha, o senhor disse que não cobra e não exige oferta. Eu queria dizer para você que eu tive um prejuízo e infelizmente eu não posso dar nenhuma oferta para você. Então, eu não recebi oferta nenhuma, e eu tive que tirar do meu bolso para dar uma oferta para cada músico. Tudo bem? Tudo bem. Então Deus vai provando o nosso coração, se você é servo ou se você é um empregado. A diferença de servo e empregado, que o empregado quer um salário, o servo, ele serve sem nada em troca. Deixa eu falar de algumas pessoas. Whitney Houston, ela cresceu num bairro pobre, conquistou uma fama mundial. O sucesso levou ela aos vícios de droga e álcool. Ela morreu afogada aos 48 anos. Amy Winehouse, criada em Londres, uma família classe média baixa. Ela teve um sucesso assim meteórico, mas ela se viciou em álcool e droga e morreu aos 27 anos. Judy Garland, uma artista muito famosa, teve uma infância pobre, ficou super famosa, mas muitas doenças emocionais, medicamento, ela morreu de overdose aos 47 anos.
O Howard Hughes veio de uma família modesta. Ele se transformou num magnata do avião e do cinema, da aviação e do cinema. A riqueza dele fez ele ficar doente. Ele começou a se isolar e teve problemas mentais. E aí vem outros, né? O Michael Bickle, que é o fundador do IHOP, né? Um homem que atingiu uma popularidade e até financeiramente prosperou muito, mas ele foi acusado recentemente de abuso de autoridade e abusar até sexualmente de algumas pessoas. A Misty Edwards, que é da igreja do Mike Bickle, ela é muito conhecida na área de louvor do IHOP, e ela estava tendo um caso imoral e impróprio. E tem outras pessoas aí. Eu estava na Suíça e eu encontrei um missionário batista. E nós estávamos conversando e ele falou assim: já estou 5 anos aqui na Suíça. Normalmente, o cara leva de 3 a 5 anos para se adaptar numa cultura. Aí eu falei assim: você está já acostumado aqui com a Suíça, né? E ele falou assim: Massal, eu não consigo me adaptar a esse país. Falei: por quê? O que aconteceu? Ele falou: eu nunca vi um país tão resistente ao Evangelho. E aí nós fomos conversando e nós tivemos um entendimento. Na época de Calvino lá na Suíça, houve um mover tão grande de Deus ali, que pessoas vinham do mundo inteiro para experimentar a presença de Deus lá na Suíça. Diz que foi um mover tão forte que até a natureza foi afetada. E existem estudos sociológicos que mostram, com esse avivamento, houve uma prosperidade tão grande na Suíça, que dura até hoje. Veio nessa época, nesse avivamento. E o que aconteceu? De um mover de Deus tão grande, surgiu uma prosperidade grande. E a prosperidade gelou o coração dos suíços, e hoje eles são um dos povos mais resistentes. Sabe que na hora ali eu comecei a pensar no Brasil, que o Evangelho prosperando aqui, você vê, falam estatística, não existe uma estatística oficial, mas falam em 30% de evangélicos, e falam que existe 40% de desviados. Tem mais gente que entrou na igreja e saiu da igreja do que gente dentro da igreja. E esses 40% são pessoas machucadas, feridas, que não querem saber de igreja. Se nós continuarmos assim, a igreja brasileira, ela constrói para destruir. Daqui a alguns anos, nós vamos ter uma geração com coração duro, frio e resistente ao Evangelho. Lá na Coreia, que na década de 70 eles experimentaram um avivamento. Recentemente eu e o Tiago estivemos lá numa conferência, e nós fomos na igreja do Evangelho Pleno de Yodo, que é o pastor Davi Ancho. Foi uma das maiores igrejas do mundo, atingiu 1,2 milhões de membros, uma igreja, 1,2 milhões de membros. A igreja está em decadência na Coreia. Pós-Covid, 10 mil igrejas fecharam. 10 mil igrejas. 30%
dos membros se afastaram da igreja. O Davi Anchot, que escreveu livros, que impactou igrejas, impactou o mundo. O Davi Anchot, fundador da Igreja do Evangelho Pleno, ele foi condenado em 2014 por desviar 12 milhões de dólares. Ele recebeu uma sentença de 3 anos de prisão e foi multado em 5 milhões de dólares. O caso envolveu a compra de ações superfaturadas, causando um prejuízo à igreja e favorecendo o filho dele. Uma vergonha. Um cara que você olha, ele escreveu livros, Quarta Dimensão, Igrejas nos Lares, muitos livros que se tornaram best-seller. A prosperidade muitas vezes esfria o coração. Quando nós estávamos lá, os coreanos contaram a história da igreja coreana, e eles terminaram contando o esfriamento da igreja coreana. E uma das razões que eles colocaram bem claro foi a prosperidade, não só da igreja, mas os membros prosperaram, e a prosperidade esfriou o coração deles. Então, com a prosperidade nós tínhamos que nos tornar mais humildes, mais quebrantados, mais comprometidos com Deus, tendo mais paixão por Jesus, tendo mais amor e compaixão pelas almas, pelos carentes, pelos necessitados. Mas como é que nós estamos? Queria que você pensasse, volta 10 anos atrás, faz esse diagnóstico. Como é que você estava 10 anos atrás? Você não tinha casa, não tinha carro, não tinha diploma, não tinha um emprego. E hoje você já tem casa, tem carro, você prosperou, você é gerente, diretor, CEO, você está ganhando muito dinheiro. Pergunto eu, o que o dinheiro fez com você? Você melhorou? Ou você piorou? Por último, fator 3, as experiências duras da vida. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus irmãos, tende por todo motivo de alegria passardes por várias provações, sabendo que as provações da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. Todos nós passamos por experiências duras ou difíceis, verdade ou não? A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: essas experiências estão fazendo você melhorar ou piorar? Pensa aí um pouquinho. Aconteceu isso, fui roubado, né? Depois que alguém é roubado, o cara fica o quê? Em pânico, depressão, fica doente, piora. As experiências duras da vida deveriam tornar você uma pessoa melhor, mais madura, mais sensata, mais sábia, uma pessoa mais paciente, compreensível, mais amável, mais perseverante, como diz aí o texto de Tiago 1,4, uma pessoa mais perfeita e íntegra. Mas o que acontece? Sabe que as experiências da vida vão fazendo você ser uma pessoa mais amargurada, magoada. Muitos de vocês foram traídos, amigos que traíram, pessoas que de repente começaram a falar mal de vocês, pessoas que roubaram oportunidades que eram suas, e você está amargurado, magoado, você se tornou mais duro, mais insensível, uma pessoa mais crítica, murmuradora, agressiva,
compulsiva, viciada. Sabe por que as feridas nos jogam para droga, para prostituição, sexo, pornografia, e nós ficamos mais doentes no corpo e na alma? Eu vou cortar aqui a mensagem, vou encerrar. Só vou dizer algumas pessoas. A Joyce Meyer, muita gente já leu o livro dela. Ela foi uma mulher que, quando criança, ela foi abusada sexualmente de seus pais durante toda a sua infância e adolescência. Além dos abusos, ela enfrentou a negligência da mãe, que nunca protegeu, sabendo de tudo, nunca fez nada. Ela cresceu carregando dor e vergonha, mas ela se converteu e a história dela mudou. E hoje ela ajuda pessoas pelo mundo inteiro a buscar a sua cura. A Oprah Winfrey, uma senhora de cor famosa que aparece em programas de TV, sabia que ela sofreu abusos sexuais por familiares durante a infância e enfrentou uma doença, uma adolescência, marcada por pobreza e dificuldades familiares. Ela engravidou aos 14 anos e perdeu seu filho pouco depois do nascimento. Hoje ela é uma das mulheres mais influentes do mundo. Ela faz trabalhos humanitários, filantrópicos e defensoras de vítimas de abuso. Eu estou contando para vocês histórias de pessoas que teriam motivos para estarem afundadas, deprimidas, derrotadas, pessoas que teriam tudo para não ser nada nesse mundo, mas elas usaram aquilo que o diabo intentou para destruí-las. Elas usaram para decolar e ajudar muitas vidas. Quero perguntar para você: as experiências duras estão fazendo de você a pessoa mais dura, mais insensível? Você foi enganado, talvez um líder espiritual te humilhou, talvez um patrão te despediu, te humilhou, talvez você foi abusado sexualmente ou fisicamente agredido por seu pai, sua mãe, não sei. Será que você, com as experiências duras da vida, você melhorou ou piorou? Sabe o que eu vou dizer? Eu sou pastor há mais de 40 anos. Eu estou vendo que nós estamos vivendo um tempo de pessoas doentes chegando à igreja. E muitas delas vêm doentes, machucadas por outras igrejas, por outros líderes. É uma vergonha para nós, igreja, porque eu nunca vi uma igreja ferindo tantas pessoas. Em vez de trazer cura, em vez de trazer edificação, sem perceber, elas estão fazendo as pessoas ficarem doentes. E se não for as igrejas, o mundo está aí, com a sua violência, com assaltos, com abusos. Cuidado, irmão, porque você vive nesse mundo e você vai passar por muitas experiências duras. Não deixe que essas experiências duras façam você uma pessoa pior, mas que essas experiências sejam uma alavanca para te lançar mais alto, buscar algo a mais de Deus, porque naquilo que você for ferido, vai ser
aquilo que Deus vai usar para abençoar as outras pessoas. José foi vendido como escravo, foi colocado na cadeia, porque a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, e Deus o abençoou. Ele poderia ser um cara deprimido e reprimido, mas Deus usou a vida dele. Como é que você era 10 anos atrás? E como você é hoje? Reflita se você está melhorando